alegria, uma noite de graça de Deus, de salvação de Deus, de milagre de Deus, da mão de Deus sobre nós. É sempre uma alegria estarmos na casa de Deus, também uma alegria podermos compartilhar da palavra do Senhor. Mais uma vez também fico feliz por o Senhor nos permitir estar nesta casa, que é a casa do Pai, e como o pastor já disse, sou de casa, né? Então estamos entre irmãos, entre amigos, e mais uma vez gratos a Deus por esse convite, o pastor, a família pastoral, os demais pastores deste ministério nos têm dado essa honra e alegria, podemos estar juntos para adorar ao Senhor. Aproveitando que você está de pé, sobre os pés, palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 5. E eu quero ler o texto da palavra de Deus com você nesta noite. É a palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Às vezes o grande desafio é que algumas palavras, algumas mensagens ficam pululando em nosso coração, e a gente vai pedindo ao Senhor que confirme a direção daquilo que vamos falar. E eu sempre fico atento a tudo que se canta, a tudo que se fala, a tudo que acontece durante o culto. De alguma forma o Senhor vai nos direcionando naquilo que de fato está já pululando em nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Eu quero ler, minha versão aqui na Nova Almeida, atualizada, eu quero ler esse texto. E do verso 21 até o verso 24, depois a gente pula para o verso 35, até o final deste capítulo. Então, grato sou ao Senhor mais uma vez, ao pastor desta casa, que nos dá o privilégio de assomar esse púlpito, essa tribuna, mais uma vez, a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. A gente sempre teme e treme, porque pregar a palavra é ser voz de Deus, é ser aquele a quem Deus quer usar, e a gente tem o compromisso de verdadeiramente ser voz de Deus para o seu coração na noite deste dia. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, só está dormindo. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer. Amém. Faz a sentada do glória a Deus. Esse é um texto que é conhecido de todos nós, porque é talvez um dos textos mais falados dos evangelhos. E o evangelista Marcos tem
um estilo literário muito interessante, que a gente chama de sanduíche. Ele começa contando um fato, ele começa contando uma história, de repente ele interrompe aquela história e começa contando uma outra história, termina aquela história, e aí ele volta a prosseguir na história que ele deixou lá atrás. Então, a partir do verso 21, a gente tem duas histórias entrelaçadas. A história da filha de Jairo, que tem algumas semelhanças com a outra história, que é a história da mulher do fluxo de sangue, porque é 12 anos a idade da menina, 12 anos é o tempo em que essa mulher tem lá o seu fluxo de sangue, a sua hemorragia. A princípio, Jesus está para atender a alguma coisa que é imediata, que é justamente o fato da filha de Jairo, que segundo o texto ela não iria morrer, ela estava morrendo. E ele insiste para que Jesus de fato pudesse socorrer rapidamente. E aí o rapidamente de Jesus é o rapidamente em que na história aí vem a mulher do fluxo de sangue, que Jesus atende, que Jesus para, que o fluxo de sangue, que Jesus para a multidão, aí que Jesus diz: alguém me tocou, e aí a mulher aparece, Jesus começa a tratar, e Jairo está esperando. Está esperando que o Senhor haja, que o Senhor faça aquilo que ele chegou dizendo: estou morrendo. Insistiu, é alguma coisa para agora, é rápido, é ligeiro, é de segundo. E aí então, quando Jesus ainda está terminando de resolver o probleminha da mulher, do fluxo de sangue, que logicamente, racionalmente, aqui na nossa lógica, matemática da vida, e a gente acredita que sabe tanta coisa, podia esperar, porque quem já esperou 12 anos, esperar mais um pouquinho, mas a menina estava morrendo. E aí então, a história retoma a partir do verso 35. A cada dia nós somos surpreendidos por desafios. A cada dia nós somos surpreendidos por problemas, por causas, por ocasiões das quais a gente nem imaginaria que ela poderia acontecer. O dia a dia é desafiador, o dia a dia é de peleja, de luta, de desafio. E eu e você não sabemos o que podemos enfrentar daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. Vivemos num mundo de tantas surpresas, de tantos surprises, de tantas situações boas, mas também de situações que são desafiadoras. Por exemplo, se você pensar em alguns casos da Bíblia, são muitos, mas lembrando assim no contexto de família, 1 Samuel 30 é um dos casos em que está Davi com os seus soldados, 600 deles, indo até para uma guerra, aí chega lá, eles são dispensados da guerra, quando ele volta para a cidade de Siclag, os amalequitas já tinham passado por lá, já tinha levado a esposa, já tinha levado o filho, já tinha levado o neto, já tinha levado tudo, e eles ficam sem saber a priori o que fazer. Aí a gente chama isso de limites. Eu não sei como você, como eu, muitas vezes estamos diante de situações e como as enfrentamos, porque é cada momento, é cada segundo, é cada situação. Não sei você aqui presente, você presente do outro lado da tela, se você está talvez enfrentando situações que são aquelas que você diria: estou no meu limite. Aquela situação em que você diria: não sei mais o que fazer. Podemos pensar em outra situação. 1 de Crônicas capítulo 20, está lá um rei chamado Josafá diante de uma nação, e de repente vem 3 outras nações para lutar contra ele. Aí no verso 12 ele vai dizer: ó Deus, essa multidão vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. 3 contra 1, qual a possibilidade? Nenhuma. Mas aí ele diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei você, mas talvez eu e você estejamos enfrentando situações que são dos nossos limites. Talvez você esteja dizendo que o caso da família, o caso da conjugalidade, o caso do filho, o caso do pai, o caso da mãe, o caso da esposa, o caso do esposo, não sei, mas talvez você possa estar dizendo que chegou no limite, não há mais o que fazer, não tem mais chance, não tem mais o que orar, não tem mais o que pedir.
É muito interessante que esse texto é justamente os homens lá da sinagoga que chegam e eles chegam dizendo: está fazendo o quê? Ainda importunando o mestre, porque enquanto ela estava morrendo, tinha chance, já morreu, então vamos embora, vamos para casa, não tem mais o que ser feito. Talvez seja essa a maneira como você está vendo a sua causa. Talvez seja essa a maneira como você está vendo o problema pelo qual você possa estar enfrentando. Talvez você esteja acreditando que já está no limite, do limite, do limite. Que não tem mais o que fazer, não tem mais o que realizar, não tem mais o que possa nem clamar. E talvez até pensando que nem mesmo Deus possa resolver mais um problema. Porque é isso que esses homens da casa, do chefe da sinagoga estão dizendo: olha só, rapaz, vamos embora, deixa o mestre prosseguir. Caso de uma mulher como do fluxo de sangue, estava para resolver. Ela estava assim, 12 anos na situação, mas não estava como estava o seu filho, já morreu, já não tem mais jeito. Preste atenção nessa noite, nessa hora e nesse momento. Deus é o Deus presente, Deus é o Deus de perto, Deus é o Deus de longe. Não interessa onde você está, você pode estar aqui nos quadrados deste templo, mas você pode estar do outro lado do planeta, mas a voz do Senhor está chegando até você. Há ainda qualquer solução para qualquer situação que para você é limite, mas o nosso Deus é ilimitado. Nosso Deus é o Deus do impossível, porque o limite é seu, não é dele. O desafio é grande para ti, não para ele. É impossível para você e para mim, mas não é para ele. Aí o que a gente aprende com um texto como esse? Porque se é para nós o limite, se é para nós aquilo que a gente não sabe o que fazer, lembrando a oração de Josafá: Senhor, porque essa grande multidão não sabemos o que fazer. Mas olha que na própria oração de Josafá, ele diz o que a gente precisa fazer. Ele diz: apesar de não saber o que fazer, todavia, entretanto, não obstante, nossos olhos estão postos em ti. Por isso a minha palavra já introdutoriamente digo a você que os teus olhos estejam postos naquele que não tem limite, que os teus olhos estejam postos naquele que é o do impossível, que os teus olhos estejam postos naquele que é o Criador, que os teus olhos estejam postos naquele que pode fazer qualquer coisa segundo o teu poder e segundo a sua vontade. Olha o que o texto vai nos ensinar. Esse homem está buscando de Deus no socorro. Esse homem vem pedindo uma insistência, insistentemente, que o Senhor venha e possa socorrê-lo. Mas a primeira coisa que eu quero aprender com você nesse texto é: nós, quando estamos no nosso limite, sem saber o que fazer, busque a sua intimidade com Deus. É importante se entender que a nossa intimidade com Deus é inexplicável. A nossa intimidade com Deus faz coisas extraordinárias. A nossa intimidade com Deus faz coisas das quais só acontecendo para que a gente possa entender, porque se não acontecer não dá nem para explicar, e também depois que aconteceu não dá para explicar, porque a nossa intimidade com Deus produz milagres. Milagre não se explica, milagre se saboreia, milagre se canta e se conta, milagre se vivencia, milagre não se explica. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Esse homem chama Jesus, esse homem insiste com Jesus, e aí Jesus entendeu que a filha está morrendo. Jesus está indo para a casa do homem, mas no meio do caminho acontece um outro negócio, acontece uma outra situação. E aonde que você viu o homem dizendo: ô Jesus, o senhor lembrou que eu disse que está morrendo? Ô Jesus, o senhor não entendeu que dá para esperar essa mulher aí, ou então leva até junto também, e aí resolve? Jesus, quer dizer que o senhor resolveu? Então o senhor não está nem aí para mim? Esse homem tem uma intimidade revelada no silêncio, de saber que Deus age no seu tempo e no tempo certo.
né? Mas tem que ter compromisso, tem que ter palavra, é só para você. Mas aí tu tem o cronos, tem nada a ver com o caroço de Deus. Tem relógio, tem nada a ver com o relógio de Deus. Tem o tempo, tem nada a ver com o tempo de Deus. Mas olha como esse homem revela intimidade. Ele não se atribula, ele não se desespera, ele não resiste, ele não volta para casa, ele fica pacientemente esperando Jesus resolver o problema de uma mulher que entrou na história no meio do caminho. Porque às vezes é isso que Deus faz com a gente. Você lembra de Lucas capítulo 5? A gente fica a noite toda jogando rede para todo lado, com toda a experiência da vida, aparece peixe nenhum. Aí fiquei eu pensando que acho que Pedro deve ter jogado até a rede pro alto, porque vai que passava um peixe voador, não sei. Noite toda nada. De manhã, tá ele triste, na beira do mar da Galileia, lavando rede, brulhando rede, puxando o barquinho, indo embora para casa. Aí, aparece Jesus. Aí aparece Jesus e diz assim: Pedro, por gentileza, eu posso usar o teu barco? Deus é maravilhoso, porque ou você tem a intimidade com Ele, ou então você não entende os processos que Ele faz na sua vida. Aí tá bom, Senhor, vai lá. E aí o Senhor usa o barco, toda aquela natureza, para a voz, chegar aquela multidão, cura, liberta. Aí fica eu imaginando Pedro dizendo: quer dizer então que o barco para mim foi da desilusão, o barco para mim foi do desespero, o barco para mim foi da decepção, o barco não me resolveu coisa nenhuma, agora é o barco que Jesus está usando para poder abençoar essa gente. Eu estou ruim mesmo, mas que Deus não deve estar nem aí para mim, e etc. Aí quando Jesus acaba de abençoar a multidão primeiro, aí chega para o Pedro e diz assim: entra no barco e vamos até o alto do mar da Galileia. Aí sou eu pensando, está escrito no grande não, isso é uma cabeça de pregador. Aí eu fico pensando, Pedro deve ter dito: eu estou tão ruim que acho que ele deve estar mandando eu ir até o meio do mar, e lá ele diz assim: pula que no teu carro não tem mais jeito para nada, pula que vem no meio, para poder estar seguro que não vai morrer afogado. É até isso que Pedro pensou. Mas quando chega lá, no meio do mar da Galileia, está no verso 5 de Lucas capítulo 5 e 6, onde ele vai dizer: lança a rede ao lado direito do mar. Você não acha que ele já tinha feito isso a noite inteira? Você não acha que já tinha jogado para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás? E aí imagino eu, sei lá, para cima também, não sei. Aí vem o Senhor, joga do lado direito da rede. Aí ele diz: Senhor, é debaixo da tua palavra, é autorizado pela tua palavra, é confiando na tua palavra, eu vou jogar a rede do lado direito do barco. Aleluia! Aí sabe o que o texto diz? Que ele tem que começar a gritar para outros barcos ajudá-lo, porque não conseguiria nem levar o que a rede tinha pego. Intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Não, está perdido talvez para mim, para você, por causa das nossas limitações, mas não está perdido para Ele. É limite para você, mas não é limite para Ele. E sabe qual é o outro caso de intimidade que eu encontro aqui? Jesus está acompanhado, pastor Sérgio, dos 12. Mas para ir à casa de Jairo, você prestou atenção quem é que foi? Haver muita gente atrapalha o negócio. Haver gente sem intimidade, não ajuda, não contribui. Aí ele diz: eu só quero 3 na intimidade. E só esses que vão comigo, só esses estarão comigo. Então eu e você, diante dos limites da vida, dos limites da casa, da família, seja lá qual for a situação, busque essa intimidade com o Eterno. Quer outros exemplos da Bíblia de intimidade? 2 que a gente conhece bem. O Daniel na cova dos leões. Qual o contexto? É justamente o contexto de quem deveria por 30 dias não fazer menção a nenhuma oração, a nenhum outro Deus. Aí ele sabe do decreto, mas diz o texto bíblico, Daniel capítulo 6, verso 10, que ele na hora da oração, a janela está aberta e está
Senhor é o Rei. Quem fica perturbado a noite toda é o Rei. E quem passa a noite tranquilicíssimo diante dos leões famintos, diante dos leões nova, é Daniel, porque tinha intimidade com Deus. Lembra dos amigos de Daniel, capítulo 3? Quando a orquestra toca, todos deveriam se dobrar diante daquela grande imagem, 4 de largura, 40 de altura. E aí os 3 doidos da fé são os únicos que não se dobram, o império inteiro, mas tinha 3 malucos também lá. Aí informaram o imperador, informaram o Nabucodonosor, chama os meninos aqui. Rapaz, olha só, levando em consideração que vocês não entenderam o mandato, vou mandar a orquestra tocar de novo. E aí já sabe o que vocês têm que fazer. Aí no verso 15 diz assim, Daniel 3, quem os poderá livrar das minhas mãos? Olha a intimidade. A resposta é, ó Rei, vive o Senhor, mas vive o nosso Deus. Nós sabemos quem pode nos livrar das suas mãos. Oh, glória! Aleluia! Mas a resposta ainda está assim, ó. Se Ele nos livrar, nós seremos livres. Se Ele não nos livrar, nós não seremos livres das suas mãos. Mas de uma coisa eu preciso saber, nós não nos dobraremos diante dessa imagem que o Senhor está nos mandando fazer. Olha que resposta de fé. Sabem que Deus, pastor Sérgio, poderia livrá-los, mas nem pergunta se Deus iria ou não, porque a intimidade era tão grande que o resultado é o que menos diferenciaria. Porque se eu sei quem Ele é, o que me interessa o resultado? O resultado sempre será o melhor, porque eu sei quem Ele é. Se eu sei quem Ele é, o resultado sempre será o melhor, porque eu sei quem Ele é. Porque a minha fé não é no resultado, a minha fé é na pessoa. E a pessoa é do Eterno, é do Pai, é do Senhor, é do Criador. Eu sabendo quem Ele é, o resultado é o que menos importa. Porque qualquer resultado que o Pai me concede é o melhor. E aí por isso que a maioria das vezes a gente está na crença e não na fé. Porque a crença é, qual é o resultado? Ei, será livre da fornalha de fogo até aqui, Deus é todo poderoso. Qual é o resultado? Vai ser queimado na fornalha de fogo até aqui. Esse Deus não está muito forte não. Vou fazer outra campanha. Você e eu temos que ter essa intimidade com Deus. Busque essa intimidade com Deus. Deus é o Deus da tua casa. Deus é o Deus da sua família. Deus é o Deus do seu lar. Você tem que ser aquele que profetiza na tua casa, tem que ser aquele que profetiza no teu lar, tem que ser aquele que profetiza dizendo que o Senhor é o Senhor da casa. Pastor, tem 2 ainda que não é, tem 2 que ainda não estão nos pés do Senhor, mas você não está? Você não é luz? Você não é sacerdote de sua casa? Você não está lá? É isso aí. E onde tem luz, trevas têm que ficar no seu devido lugar. Onde tem luz, a luz é mais forte que as trevas, a luz é mais forte. Você tem de ser aquele que já ministra a bênção de Deus sobre a sua casa. Fazer intimidade com Deus. Mas a segunda coisa, olha o verso 39. Confie na visão e na palavra de Jesus. Diga comigo. Confie na visão e na palavra de Jesus. Então diga para quem está do teu lado, confia na visão, na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus. Porque olha qual foi a palavra dos outros. Ela está morta. Vamos embora. Não intrometa-se mais em importunar o mestre. Jesus não levou em conta o que eles disseram e disse para o homem: não temas, creia, ela não está morta, só está dormindo. Qual é a palavra que é imperativa na sua vida? A palavra dos atribulados que a gente encontra pelo caminho da vida? Qual é a palavra que é imperativa na sua vida? A palavra dos incrédulos que estão numa experiência com Deus, aí por causa da amargura, da inexperiência dele, ele quer que você seja tão amargurado quanto ele que não tem experiência com o Eterno? Qual é a palavra que impera sobre a tua vida? Daqueles que ainda não se acharam em Deus, aí acham que você também tem que ser perdido em Deus? Qual é a palavra que impera sobre a tua vida? É do Eterno? É do Todo-Poderoso? É do Senhor que tem a primeira e a última palavra? Por que a Bíblia diz que é o Alfa e é o Ômega?
Primeira e última letra do alfabeto grego, a alfa e ômega, significa que antes não tem nada e depois nada tem. Por isso que eu sou de Jesus, tá, irmão? Testemunho pessoal, não achei outro melhor. Porque agora, são 42 anos andando com Jesus. Se alguém achar um melhor, me avisa. Eu não quero perder tempo na vida, né? Mas eu estou 42 anos, não achei ninguém, tá, pastor Zé? Ninguém antes. Quando a Bíblia diz ele é o primeiro, não tem nada antes. Racionalmente não dá nem para entender isso. Não tem nada antes. E quando diz que ele é o último, não tem nada depois. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Como é que eu não me sinto seguro com esse Deus? Como é que não me sinto engrandecido com esse Deus? Como é que eu não ando com cara de rico com esse Deus? Com luta, com prova, tribulação, é cara de rico? Por isso que a gente é doido. O camarada tá lá, tá aí, irmão. Todas as contas pagas ainda não. Falei nada de conta paga, estou falando que eu estou andando com o rei dos reis. Senhor dos senhores. Nenhuma enfermidade, não falei nada de enfermidade. Eu falei que eu sou do Senhor dos senhores e do rei dos reis. Eu estou com ele. Por isso não é sacada, porque ele é rei. Se ele é rei, eu estou cantando com cara de rico. Firme e forte. É isso aí, irmão. É desse jeito. Porque a última palavra é dele. A última ação é dele. Porque quando a Bíblia diz que é o último, é porque você tem sempre que esperar que o Senhor, desde o início até o fim, acha na sua vida de maneira especial. Amém. Confia na visão de Jesus. Olha que quem está falando são servos dele. São aqueles que estavam ali ajudando lá na sinagoga. Acabaram de voltar e dizer: morreu, filho, desculpe, me perdoa, mas o mestre não. O mestre demorou tanto que já morreu. Quando Jesus chega na casa, está todo mundo alvoroçado, está todo mundo naquela confusão. Jesus diz: por que da confusão? É um negócio interessante, né? Eles estão numa luta, numa prova, e ele diz assim: ô Adriano, por que você está se meio perturbado? Aí eu digo: sim, Senhor. O senhor não sabe da luta que eu estou passando? Eu preciso dizer isso para o senhor já sabe. Mas aí é como se Deus estivesse dizendo assim: eu já sei, eu só acho que você que não sabe. E o que você não sabe? Que eu sou o teu Senhor. E você não sabe? Que eu estou contigo. E o que tu não sabe? Que eu sou aquele que pode agir na tua vida de maneira especial. Você e eu não deveríamos nos ficar perturbados diante das lutas, porque eu tenho que confiar na visão de Jesus. Quando Jesus diz assim: eu sou contigo, eu sou contigo. Quando Jesus está dizendo: eu sou a solução, eu sou a solução. Quando Jesus tem promessa na sua vida, tem promessa na sua vida. Quando Jesus vai trabalhar, olha que coisa interessante. Lembrando de 1 Samuel 30, quando Davi chega em Ziclague, embora todo mundo, mulheres e filhos, e aí ele fica assim perdido. É normal, perdido, nós somos humanos, somos limitados. Mas aí ele chama um sacerdote e diz assim: por favor, eu preciso saber da visão de Jesus. Eu preciso saber sobre Deus. Eu preciso saber qual é a orientação que ele dá. Consulta o Senhor aí e vê se o Senhor me orienta a ir atrás desses homens e eu poder resgatar todas as nossas famílias da cidade de Ziclague. Vê o que Deus vai dizer aí pra gente. Aleluia! Aí Deus vem e diz para ele assim: vai que você vai achá-lo e vai trazer tudo que levaram, não vai ficar nada lá. E Deus é maravilhoso, irmão, porque Deus trabalha de umas formas assim. Tem um texto lá em Jó 37, lá pelo verso 14 15, dizendo que nós não sabemos como Deus opera. Tem uma pergunta que é feita a Jó: sabes tu como Deus opera? A gente não sabe, não. Na verdade, a gente estuda teologia, a gente acredita que a gente já, porque estudou Deus, a gente pode entender, sabe, até dizer para Deus como é que é Deus, porque a gente estudou Deus, né? Se a gente estudou Deus, pode dizer para Deus como é que Deus pode ser Deus. É coisa nossa. Mas aí Deus já entende que a gente de vez em quando surta. Ele diz: não, você não entendeu nada. Você era para ter entendido que você não entende. Você era para ter sabido que você não sabe. E que você sabendo que não sabe, aí você sabe. Porque enquanto você não saber que não sabe, é porque você realmente não sabe. E aí quando a gente aprende um pouquinho sobre Deus, é saber que não sabemos. Aí quando Deus dá a ordem para a vida, que vai, corre. No meio do caminho 200 ficam, porque estavam muito cansados, ele trabalha com os 400, vão embora, e no meio do caminho acham um escravo, caído, quase morto, sem saber de nada. Olha só, é
sempre assim, presta atenção. Antes às vezes de Deus tratar você, Deus trata alguém através de você. Oh, glória. É assim que funciona. Não sei, eu não explicou isso não, mas é assim que funciona. É assim que funciona, e funciona direito. Aí o Davi que está indo atrás de família tem que agora parar para cuidar de um. O cara está indo atrás de uma cidade inteira que foi levado mulheres, crianças e tudo mais. Aí tem que cuidar de um. Aí para dar comida, para dar bebida, e etc e tal. Aí quando o camarada volta à noção de si, começa a recuperar a energia e etc e tal, aí dá para falar, porque 3 dias o cara nem conseguiu falar. Olha só que extraordinário. Deixa Deus usar você no meio da tua luta. Deixa Deus usar você no meio da tua tribulação. Deixa Deus usar você para restaurar outra família enquanto a tua está no processo. Deixa Deus restaurar outras coisas através de você, enquanto aquilo que é em você ainda não está melhorado. É assim, não sei o que é, mas é assim. Aí quando o homem volta, o Davi pergunta, quem é você? De onde é que você veio? O que aconteceu? O homem, sem saber, pastor Sérgio, de quem se tratava, aí conta a história toda. Que a gente estava ali numa cidade chamada Ziclac, a gente saqueou a cidade toda, e aí no meio do caminho eu fiquei doente, aí o meu Senhor me largou por aqui para eu morrer por aqui, e é isso aí, a história é essa. Ah, tá. Você poderia levar a gente onde essa gente está? Olha como é que Deus faz. Primeiro ele teve que salvar o sujeito. Primeiro teve que trabalhar na vida do sujeito. Primeiro ele teve que estar debaixo da orientação de Deus. Então é isso, meu querido irmão. A gente precisa entender que temos que confiar na visão de Jesus sobre a nossa vida, na orientação de Jesus, no que Ele nos orienta a fazer. E o restante da história a gente já sabe. Ele na verdade pede, Senhor, me entrega ao meu Senhor, para eu não ser morto. Tudo bem, então só diz onde é que está a culpa. O sujeito foi lá, levou ele, chegou lá. E diz a Bíblia que ele resgata toda a família sem deixar nada. Não faça sem a orientação do Senhor. Não faça sem a direção do Senhor. Não faça sem a aprovação do Senhor. Não tome nenhuma atitude. Você não salva nada, nem você. Por isso que há uma cruz. A cruz é porque você não consegue se salvar. Então, se há uma cruz que você não consegue salvar, como é que você vai salvar? Sei lá o quê? Quem salva é o dono da cruz, é o Senhor da cruz, é Ele que salva. E aí você tem que entregar na mão dele e dizer, Senhor, está aqui o que eu sei que para mim, e se depender de mim, não tem salvação. E Ele é aquele que vai agir e vai trabalhar. Terceira coisa que esse texto me ensina, olha o verso 40. Jesus chega nessa casa com os 3 discípulos, despacha tudo que é impedimento. Tem gente para alvoroçar, não for para orar, não é boa companhia na hora da luta não, viu irmão? Às vezes a gente conta o problema para Deus e o mundo, conta a situação para Deus e o mundo, e aí esse Deus e o mundo, esse Deus dele e o mundo só alvoroça, só deixa a gente mais perturbado, só deixa a gente mais sem segurança, e não resolve o problema. Aí já diz assim, vamos saindo, com licença, por favor, alguém fecha a porta, por favor, para ninguém nem pensar em entrar, fecha a janela também, só fica comigo os 3 discípulos que eu trouxe, que eram os da intimidade, e quem tinha que ficar? O pai e a mãe. Mas olha que coisa interessante, pastor Sérgio, Jesus entra com o pai e com a mãe, dentro do quarto em que a menina está, e a menina ainda está o quê? A menina ainda está o quê? A menina ainda está o quê? Morta. Está morta. Aí a pergunta é, Jesus não poderia ter ressuscitado primeiro e convidado os pais para entrar depois? Será que Deus é sadomasoquista? Gosta de provocar sofrimento? Não. O que a gente aprende aqui? Além de você aprender a buscar intimidade com Deus, além de você aprender a confiar na visão e no agir de Jesus, encare o seu problema de frente. Não fuja do seu problema. Não fuja do seu desafio. Não fuja da sua causa. Jesus entra com esse pai e com essa mãe diante daquela situação para ver primeiro
Menina teve que ali ser vista primeiro. Porque quando você encara o teu problema de frente, você saberá como é que foi milagre, porque você viu de frente, você encarou de frente, você viu a realidade de frente, sabia que se não fosse Deus agindo, nada aconteceria. Lembra de outro caso? Chamado Davi e Golias? 40 dias e ninguém encarando o problema de frente. Todo mundo encostadinho no seu lugar, escondidinho, tá? Na sua caixinha. Aí chega o menino, que deixou as suas ovelhas lá para outro cuidar, foi para obedecer o pai, levar algumas coisas para os irmãos que estavam na guerra, e quando chega lá, procura logo saber o que está acontecendo. Aí alguém começa a dar informação. Esse já é o 40º dia. E agora, nessa manhã, a 79ª vez que esse cara vem aqui e diz assim: tem alguém aí para lutar comigo? E se não aparecer ninguém, ele volta de tarde. 80ª vez. 80 vezes esse cara vai fazer isso aqui. Eu não posso saber o que o rei vai dar ao camarada que enfrentar esse sujeito aí e vencer? Aí nisso aparece o irmão mais velho. Tem que se ouvir a voz de Deus e nem tanto certas vozes que te desestimulam a lutar. Sai fora. Isso não é coisa para criança. Isso não é coisa para menina. Quem te chamou aqui? Vem fazer o que aqui? Sai fora. A Bíblia diz que Davi não discute, não bate de frente. A Bíblia diz assim: desviou-se. Davi fez isso. Saiu da frente do irmão, foi lá para o outro lado e perguntou a outro soldado. Desvie-se de gente que desestimula. Desvie-se de gente pessimista. Desvie-se de gente incrédula. Desvie-se de gente atribulada. Hoje de manhã eu falava com os irmãos na igreja. Tem certos tribulados que tem que orar bem à distância. Senhor, abençoa. Continua intercedendo, mas Senhor, ajuda, abençoa lá, envia o teu anjo. Porque não dá. Temos casos que não dá. Aí Davi se desvia e Deus então orienta. A coisa certa: tem que se encarar o problema de frente, para que você possa ver o quanto foi o milagre de Deus na sua vida. Lembra a história que já falamos? Jesus pega Pedro, bota no barco, vai para o meio do mar da Galileia e diz: Pedro, agora, de manhã, depois de já fazer tudo, e você ter virado a noite inteira, lança a rede do lado direito do barco. Não fuja do seu problema, não fuja da causa. Não vou nem usar seu não fuja do problema, quem é seu não. É um problema que atravessou aí a vida, atravessou a família, atravessou a causa aí, atravessou a sua casa, atravessou a sua parentela. Mas encare de frente, olhe de frente, veja o que só Deus pode fazer. E é isso que acontece. Esses pais têm que olhar para essa menina que ainda está morta. Aí depois disso é que Jesus olha e diz: Talita cumi, que é o aramaico. Menina, te digo, levanta. E o texto diz que, eu gosto de Marcos, e Marcos usa muito essa palavra imediatamente, logo, imediatamente. Aí diz que imediatamente a menina levantou. Não fuja do seu problema. Olha para o Golias da vida e diga assim: filho, é o seguinte, a armadura não deu, não coube, não tem assim muita coisa com espada, mas o meu Deus é poderoso. Aí assim, o meu Deus sabe que eu sei usar funda, e o meu Deus sabe que eu sei usar pedra. Então eu já peguei umas 5 pedrinhas ali, porque que você só cambaleia, eu tenho umas 4, né? Tô firme aqui. E é com essa aqui que a gente vai lutar. Aí o Golias olha, 2,92 metros de altura, para um menino que talvez 1,40 m, 1,5 m, talvez. E diz assim: rapaz, que covardia, há 40 dias pedindo um guerreiro e mandar botar, rapaz, só para dizer que não mandou ninguém. Tu sabe a furada que te colocaram? Você entendeu o que é furada? Eu se for você, fugia, vai por ali. Vai por ali, que aí ninguém vai saber o que aconteceu. Mas assim, mandaram você, tem certeza que você veio fazer aqui?
Olha, vou dizer para você, vou dar o teu corpo para as aves do céu, os urubus, e para as festas, para os quadrúpedes dessa terra e da selva, para te comerem, para te devorarem, para os cães. Ele diz: meu filho, tu vem contra mim com espada, com lança, com armadura. Glórias a Deus. Mas ele nem diz que foi com pedra. Não, a pedra é só detalhe. Eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Preste bem atenção numa coisa. Quando você está passando por luta, a sua família é de Deus. Sua família é de Deus. Minha mão está para cima, minha mão está para cima. Sua família é de Deus, a minha é de Deus. Então, se o problema mexeu com a sua família, mexeu com quem? Mexeu com quem? Acho que ninguém merendou antes do culto, né? Sua família é de Deus, sua família é de Deus, sua família é de Deus. Né? Mexeu com a sua família, mexeu com quem? Com Deus! Aí tu já tem que dizer o problema. Olha só, deixa eu te dar um conselho. Conselho de amigo. Tu mexeu com a família errada. A minha família é do Eterno. Minha família é de Deus. Eu estou todo poderoso. Olha, o que eu saiba, eu nunca perdi uma luta não. Então assim, deixa eu te aconselhar o problema. Deixa eu te aconselhar a luta. Deixa eu te aconselhar o impossível. É melhor você já sair saindo. Nem tenta ganhar esse jogo não. Já está vencido. Já está vencido, porque ele é o dono da família, não é minha não. É emprestado, tá? Filhos são herança do Senhor. Casamento é herança do Senhor. A Bíblia quando diz que o cidadão, quando acha a mulher, ele achou que o Senhor deu. Então é herança do Senhor. Tudo é herança do Senhor. Sua casa é de Deus. Sua família é de Deus. Pastor, só tem eu lá. Já é o suficiente. É a luz lá. É de Deus. Você tem que apresentar todos os dias sua casa diante do Senhor, para que Deus possa agir da maneira como Ele quer. Versículo 43, eu deixo essa palavra com você. Olha o que ele diz. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse daquilo, e mandou que dessem de comer a menina. Entenda que o seu limite não é o limite de Deus. Entenda que a sua barreira não é a barreira de Deus. Entenda que o que você não pode não é que Deus não possa. E olha que coisa maravilhosa, Deus faz com que a vida dessa menina volte à normalidade. Que coisa maravilhosa. Seria mais ou menos assim, só para a gente entender. Seria mais ou menos, ela morreu, aí não deu para ir para o colégio, mas Jesus ressuscitou, ainda há tempo de chegar para o segundo tempo. Aí o que Jesus está dizendo dá de comer, põe o uniforme do colégio e leva ela para a escola. Maravilha. Aí seria essa menina chegando na escola e dizendo para a professora aí, para o diretor: só cheguei atrasado porque eu estava morta, mas Jesus me ressuscitou, e aí eu já comi, e já tomei banho, botei o uniforme, estou aqui, e eu vou pelo menos pegar o último tempo para poder não faltar a aula de hoje. Que coisa maravilhosa. É Deus voltando a gente à normalidade da vida, como se nada tivesse acontecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque às vezes ele resolve um problema, ou você fica vivendo o espírito do problema. Às vezes Jesus já solucionou a causa, mas você fica vivendo a causa que já foi solucionada, naquele espírito da luta. Não, a luta já acabou, irmão. Lembro quanto eu sofri. Agora você está aqui. A hora que eu chorei muito. Não, já chorou, já enxugou e agora já está tudo certo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Porque às vezes a gente não experimenta, pastor, a luta. Às vezes a bênção, né? A gente não experimenta a vitória. A gente fica experimentando o quê? A luta que já acabou. A luta que já acabou. Eu tive várias lutas. A última foi com venda e compra de casa. Uma luta, uma prova, uma dificuldade enorme. É testemunho de Jó. Mas aí quando Deus agiu, quando Deus trabalhou, eu digo: opa, foi graça, ô glória. E aí?
Não, e aí que eu não quero nem ficar muito contando, não, porque sempre fica contando, fica vivendo, não quero viver nada não, eu quero viver agora o novo. Qual novo? O novo que Deus transformou, que Deus deu vitória, e que Deus abençoou. E no mundo que a gente olha, Senhor, obrigado, porque o Senhor passou conosco na luta, o Senhor passou na prova, o Senhor passou pelo mar vermelho, e a gente chegou do outro lado, e do outro lado é pandeiro na mão, que a gente foi ficando adorando o Senhor. Por isso que Deus está dizendo, dá de comer para a menina, não grava DVD de nada não, não manda para lugar não manda testemunhar lugar não, dá comida para a menina, e volta à normalidade da vida. Como se nada tivesse acontecido. Não esquecer do milagre não, é não ficar vivendo ainda o espírito da luta que já acabou. Não ficar vivendo o espírito da prova que já terminou. Não ficar vivendo aquela situação toda, aí vai lembrar de quem não orou, aí vai lembrar de quem não visitou, aí vai lembrar, aí, não dá para experimentar a peça. Já passou, meu Deus, já passou. Ah, se você não orou por mim, agora eu vou te abraçar você, dar uma beijoca em você, quando você precisar, eu vou lá orando por você. Estou na vitória, vou ficar lembrando que apareceu lá e que não orou, lembrando que você não realizou, não estava mais o que não. Jesus está dizendo, dá de comer para essa menina e volta à normalidade da vida, porque aquilo que era impossível para vocês é possível para mim e eu acabei de resolver. Em nome de Jesus, eu quero fechar essa palavra dizendo a você, siga com a vida que Deus te deu. Glorifique a Deus com a vida que Ele te deu. Glorifique a Deus com a família que Ele te deu. Essa família Deus que te deu. Ô pastor, com toda a luta, não tem nenhum perfeito no planeta Terra, o único foi Jesus. Essa família que Deus te deu, glorifique a Deus por ela, agradeça a Deus por ela, lute por ela, busque a Deus por ela. Busque essa intimidade com Deus. Esse pai vai atrás de uma solução para uma filhinha, porque lutou, essa é a família dele, ele lutou por ela. Pastor, por que eu? Tu é escolhido, aleluia. Porque você conhece Jesus, porque você talvez seja mais forte, talvez porque você tenha mais resistência. Não fica dizendo que o outro também não está. Lembra de Davi? Tinha 600. No meio do caminho, 200 não deu para ir. Davi voltou para trás? Não! Disse para os 600, tudo bem, eu sei que você não tem a mesma força que eu, não tem a mesma graça que eu, fica aqui. Eu acho até que é aquela frase, fica aqui espírito de oração. Eu sei esse negócio aí. Fica aqui espírito de oração. A gente vai ganhar a luta. E quando eles ganham a luta e traz todos os despojos de guerra, ainda tem aqueles do coração, sabe, meio arrogante assim, se ficou aí, não foi com a gente, então também não vai receber nada não. Aí Davi disse, não senhor, a gente foi, mas eles ficaram aqui orando pela gente que foi. Ficaram aqui, não deu, não foi possível, não tiveram a mesma força, mas a bênção será igual para todos. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você, Deus tem te dado uma casa, Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado um casamento, Deus tem te dado filhos, e Ele quer que você não pense hoje que há o limite do limite do limite, porque Ele é o Deus que ultrapassa os limites. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, o teu casamento é do Senhor, os teus filhos são do Senhor. Lute por eles, esteja diante dele, para que você possa ver como João viu a glória de Deus, para que você possa ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, para que você possa ver o quanto Deus é poderoso para trabalhar de maneira especial na sua casa. Eu quero orar, como o pastor nos autorizou a orar. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Você que aqui está aí ao lado dos seus parentes, esteja com eles aí, de mãos dadas, ou casados, abraçados. Eu quero poder orar com vocês, porque Deus é o Deus que cuida de nós. A única instituição, irmãos, que ainda fala de família, que ainda de alguma forma prioriza a família, que ainda entende família conforme as Escrituras, conforme o Criador, é a igreja. É a igreja. Por isso Deus tem proporcionado você ou estar aqui, ou estar aí onde você está online, e você está dizendo, eu preciso desse milagre, eu preciso desse socorro, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia. E o nosso Deus é o Deus presente, é o Deus que está presente em qualquer lugar, e Ele está onde você está.
Ele pode atender a tua causa, a tua necessidade. Mas clame a Ele. Trabalhe nesse momento com aquele que intercede, com aquele que clama, com aquele que pede. Porque é isso que vamos fazer, orando por famílias, por causa, pedindo ao Senhor que Ele trabalhe de maneira especial. Pai Santo, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, porque sabemos que tu és o Senhor que cuida, tu és o Senhor que ministra, tu és o Senhor que abençoa, tu és o Senhor que faz, tu és o Senhor que pode mudar qualquer situação como esta menina, Senhor, morta, esta menina que não tinha mais nenhuma solução, mas o Senhor faz com que o pai, o Jairo, vá em busca do milagre. Tenha paciência, tenha intimidade, tenha perseverança, tenha fé, tenha comunhão com o eterno Deus, com o Cristo, e em ver o milagre acontecendo na sua casa, Senhor. Oh Deus, quantas casas hoje aqui representadas nessa oração, quantas casas hoje aqui presentes nesse templo, quantas casas agora aí onde está onlinemente chegando a nossa voz e esse culto e essa mensagem que precisa do milagre, que precisa do teu agir, que precisa do teu mover, que precisa, Senhor, que o Senhor intervenha. Oh Deus, ouça a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que haja testemunhos nesta casa, que haja testemunhos online, que haja testemunhos nesse altar, dizendo: o Senhor salvou, o Senhor restaurou, o Senhor ministrou, o Senhor ressuscitou, o Senhor fez milagre na minha casa. O Espírito Santo de Deus, nós sabemos quanto tem sido difícil, quanto tem sido, Senhor, tantas coisas do mundo chamado hoje, vindo para destruir famílias, vindo para destruir casas, vindo para destruir casamentos, vindo para destruir relacionamentos. Meu Deus, são muitas situações, são situações financeiras, são situações religiosas, são situações ideológicas, são situações políticas, são muitas situações, Senhor, que muitas vezes é contra a família, é contra essa instituição que o Senhor tem dado. Meu Deus, salva a minha casa, salva os meus, salva a minha família, Senhor. Eu oro pela esposa, eu oro pelas filhas, e aqui estão os que estão orando pela esposa, pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, pelos bisnetos, e está orando pelo pai, está orando pela mãe, está orando pela esposa, está orando pelo esposo. Eu não sei qual é o parentesco, mas, Senhor, salva em nome de Jesus, salva. Porque nós queremos te glorificar nesse lugar, Senhor. Eu quero ter a alegria de saber que essa igreja, uma semana trabalhando em prol, melhorando, ministrando, outros que pregaram nesse altar também, além do pastor dessa igreja, meu Deus, poder ter essa notícia e comunicado de que o Senhor tem agido em casas e famílias. Que o nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado e que cada casa aqui hoje seja verdadeiramente visitada pelo Senhor, porque nós cremos no nome santo de Jesus. Amém.